Saia do modo sobrevivência. Hoje eu quero falar aqui, quero refletir contigo sobre algo que muda completamente a nossa vida desde que a gente entenda que é o modo sobrevivência. Alô, estrela da minha vida, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast, convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. Há uns meses atrás, eu tive uma experiência que eu até partilhei uma reflexão bem ali no momento, no meu Instagram. E eu pensei muito se eu trazia para cá, se eu aprofundava, se eu falava sobre isso, se eu citava ou não. Mas eu tive uma sessão com uma cliente que me fez pensar e refletir no assunto e tomar a decisão de trazer, sim, todo esse compilado para cá para falar sobre o modo sobrevivência. Ok? Porque o modo sobrevivência é algo natural, e eu já vou explicar exatamente o que é que eu quero dizer com modo sobrevivência, mas que é um modus operandi que nós não podemos ficar muito tempo, ok? Então, o que é que eu vivenciei há uns meses? Eu fui a uma loja de cidadão, ok? Quem tem em Portugal sabe o que é uma loja de cidadão. Resolver alguns assuntos. Quando eu estava a sair dali, ao chegar ao pé do meu carro, um jovem aproxima-me. No que ele aproxima, a primeira abordagem dele, não é? A primeira coisa que sai da boca dele é logo: não precisas ficar assustada, eu não vou te fazer mal, eu não vou te roubar. Sim, foi logo. Ele chega, não é? Diz olá e já diz isso. Ou disse, sei lá o que ele disse, não é? Para ter aquela abordagem. Mas foi logo a primeira coisa que ele traz. E o que eu respondo. Eu sei. E ele, como é que sabe? Eu, se fosse para me roubar, já teria roubado, não é? E ele fica ali uns minutos, ali um momento, se calhar para aí 1 minuto, em silêncio, só olhar para mim. E eu... Tá. Entretanto, ele conta um pouco da história dele, diz que ele veio em busca de melhores condições de vida, que as coisas não tinham dado certo, que ele não tinha conseguido, que basicamente há 7 meses que ele estava na rua, que é o tempo que ele chegou, e que ele estava a ser obrigado, digamos assim, por outras palavras, a pedir porque ele não tinha nem onde tomar banho. Quando ele me diz aquilo, e pela forma como ele falou, eu pensei, ok. Perguntei de onde é que ele veio. Ele explicou, ele disse o nome dele, apresentou-se. E eu, naquele momento, ao ver aquilo, na minha mente, sabendo da realidade, tendo também saído de um país e imigrado para o outro, já tendo ido para outros países, tentar também, eu sei o que é muitas vezes tu chegares num lugar, não teres ninguém. Se vens de uma realidade com pouco, não vens preparado, não tens dinheiro contigo, chegaste não tens ninguém. Gente, é muito fácil a gente criticar e a gente julgar quando a gente não sabe o que é isso. Mas quando a gente sabe o que é, a gente entende. A gente entende o que é a luta do ser humano em busca de melhores condições de vida num outro país. E a gente entende também o que é chegar naquele país e nos primeiros 7 meses de vida não ter conseguido nada, não ter documento e estar numa situação onde estava a viver na rua e a ter que pedir para tentar pelo menos comer. É o que a gente quer? Não. Mas é assim tão incomum? Também não. Então,
eu conversei um pouco com ele e uma das coisas que ele disse foi: arranje qualquer coisa. Qualquer trabalho que lhe pague o mínimo que seja para conseguir começar a sair dessa realidade. Para conseguir começar a ter alguma dignidade. E não deixe que ninguém lhe diga que você é inferior ou que alguém lhe humilhe por estar nessa situação. Só arranje qualquer coisa para fazer. Qualquer coisa mesmo. Qualquer coisa que seja digno, que seja legal, para começar a fazer e sair dessa situação. E eu, quando partilhei isso, essa reflexão e essa coisa toda, foi muito numa de a vida adulta tem desafios. A vida adulta, ela tem e ela carrega os seus desafios. E se nós olhamos para um desafio e não percebemos que é um desafio e que nós precisamos ultrapassar, nós corremos o risco de ficar lá. E foi o que ele disse, não fique nessa situação por muito tempo. Quando eu partilho isso, e que, sim, até pessoas do meu dia a dia, não é pessoas do meu dia a dia, mas pessoas, eu cheguei a encontrar pessoas em alguns lugares, né, onde eu fui, e a pessoa disse: nossa, eu vi o teu vídeo a falar sobre aquela situação e nós até conversámos sobre esse assunto. E o meu intuito foi mesmo as pessoas que tiverem a passar por algum desafio, pode não ser um desafio naquela dimensão, conseguirem sentir um ânimo de: pô, o que é que eu preciso fazer para sair dessa situação? Seja lá o desafio que eu estou a enfrentar nesse momento, como é que eu posso começar a dar os primeiros passos para sair daquela situação? Porque quando eu digo àquele jovem, naquele momento, arranje qualquer coisa, qualquer trabalho para fazer que lhe pague nem que seja um mínimo para sair dessa situação, é porque aquele é o melhor conselho que eu vi para lhe dar, porque aquela é a situação dele. Na situação dele, o que ele precisa é disso. É desse primeiro passo para sobreviver. Para sobreviver. Para ele sair daquela situação e daquela realidade, para ele começar a ganhar um pouco de dignidade, ele precisa, porque nós vivemos numa sociedade capitalista, querendo ou não, a gente precisa entender que se eu vivo numa sociedade capitalista, eu preciso entender as regras do jogo e jogar os jogos. Então, para ele jogar o jogo, o mínimo que ele precisa é de um trabalho que lhe pague, nem que seja um mínimo, para lhe dar teto, um lugar para tomar banho, comida. Eu trabalho com base em 3 pirâmides. Uma dessas pirâmides é a pirâmide da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow. Ok? Que nessa pirâmide, o topo da pirâmide está a autorrealização, o reconhecimento, o status. Aquele jovem naquele estacionamento não está nessa fase. Não está nessa fase. Ele nem sequer pode pensar nisso. Não é o melhor passo para ele naquela situação. O melhor passo para ele é olhar para a base da pirâmide. E qual é a base da pirâmide? Suprir as necessidades fisiológicas, que, traduzindo de uma forma simples, sobrevivência. Abrigo, segurança, comida, descanso, higiene. Sobrevivência. Uma pessoa que está na rua não quer pensar em reconhecimento, em liberdade, em qualidade de vida. Não, é sobreviver. Então, aquele conselho que eu dei para aquele jovem foi pensando nisso. Em qual é o ponto de partida dele. Qual é a situação que ele está e qual é o próximo melhor passo. Por que eu decidi trazer isso para cá e aprofundar? Porque eu tive uma sessão com uma cliente que é uma cliente que, por acaso, eu já conheço. Ela já participou do meu programa do CDS e ela está no momento que ela queria tirar um projeto do papel. Então, ela me procurou para ajudá-la a estruturar o plano de ação para ela tirar esse projeto do papel, que é uma das coisas que eu faço, não é? Sabendo qual é
o objetivo dela, o que é que ela quer alcançar. Olhando para a realidade dela, a gente traça um plano de acordo com os recursos que ela tem e que ela precisa ter para alcançar aquilo que ela quer. E durante a sessão que nós tivemos, não é? Ali na sessão Clareza, que é onde eu faço isso, atualmente, né? O serviço que eu faço isso. Obviamente que eu faço isso nos outros serviços, mas de forma pontual é ali, não é? O outro serviço onde eu faço isso é no acompanhamento individual, mas aí já estamos a falar de alguém que quer fazer uma construção conjunta para amadurecer posicionamento, comunicação, ao longo do tempo, de uma coisa mais contínua, de tirar o projeto do papel de uma forma mais contínua, não é? Não, no caso dela, só queria uma sessão pontual para fazermos essa construção do plano de ação dela. Tá, ótimo. Obviamente que na conversa, para entender o ponto de partida dela, a situação em que ela estava, eu percebi que ela estava a trabalhar num hotel. Acho que a forma como se diz é trabalhar nos andares, ok? Que são basicamente as pessoas que fazem a arrumação dos quartos e essa parte dentro do hotel. Eu, por acaso, estava aqui a tentar procurar se havia um outro nome para isso, mas eu acredito que não. Se houver algum outro nome e alguém que esteja a ouvir, se tu estiveres a ouvir e souberes, podes deixar aqui nos comentários também, que eu vou adorar estar elucidada nesse sentido. Mas, na conversa com ela, quando ela disse aquilo e o projeto que ela quer começar, eu pensei, primeiro, ótimo, porque quando ela fez o programa comigo, eu me lembro que ela estava numa situação de busca de emprego, tinha acabado de ser mãe, aquilo tudo. Então eu fiquei muito feliz de, obviamente, saber que ela já estava com a realidade a ser encaminhada. E a forma que eu senti que ela estava a falar do trabalho foi assim meio envergonhada. Tipo, ai, nossa. Porque é alguém que tem formação, isso tudo e tal. E eu olhei para ela e eu disse, calma lá. Existe toda uma pirâmide a ser subida degrau por degrau. Tu, neste momento, estás aqui na base da pirâmide. Tu conseguiste garantir, ok, a tua sobrevivência. Tuas contas pagas, tens filhos. Então, a parte da sobrevivência, abrigo, comida, descanso, higiene, o trabalho que tu tens agora está a garantir isso. Então, não tem por que ter vergonha. Só que o que eu vejo que é o erro de muitas pessoas? É ficarem naquele lugar de sobrevivência. Quando nós ficamos na base da pirâmide, só a sobreviver, a gente não constrói mais nada. A gente não alcança outros níveis. A gente não sobe essa pirâmide. Então, o que eu disse a ela naquele momento, para além do trabalho que nós estávamos a fazer, obviamente, foi alertá-la para a possibilidade e para a oportunidade que ela tinha ali dentro. Não só de fazer praticamente não, né? Aproveitar aquilo para fazer um estudo de mercado, saber ler o mercado nesse sentido, já que aquilo que ela quer está onde ela está, lhe dá essa possibilidade de ter essa visão, quanto de que ela lá dentro, ela pode subir os degraus. Ela não precisa de ficar ali no modo sobrevivência para sempre. E esse pensamento, essa mentalidade muitas vezes nossa de ficar no modo sobrevivência é o que de facto nos impede de alcançar outras coisas, de crescer. O modo sobrevivência é só para isso, sobreviver. A partir daí, a gente começa a construir tijolo por tijolo. Eu, quando estava na faculdade, eu ganhava o ordenado mínimo na altura, ok? Estamos a falar de quase 10 anos, não, mais de 10 anos atrás. Eu comecei a minha faculdade em 2012, 2013, mais ou menos, porque eu fiz 5 anos e terminei em 2000. Eu terminei em 2016, mas só fiz a entrega da dissertação em 2017. Eu fiz a defesa mesmo no início, para ir em final de janeiro, fevereiro de 2017. Então foram 5 anos, não é?
Então, sim, foi para aí em 2012, né? 2012, que eu começo a minha faculdade. Naquela altura, né, há mais de 10 anos atrás, quando eu entrei para a faculdade, e há menos de 10 anos quando eu saí, eu recebia ordenado mínimo a trabalhar infinitamente, a fazer turnos. Trabalhava muitas horas, trabalhava fins de semana, a ganhar o mínimo. O mínimo. Que era suficiente para quê? Garantir a minha sobrevivência. Primeiro ponto. Eu conseguia ter um lugar para ir descansar, dormir, sim, porque aqui não tinha mamãe e papá com casa, ok? Tinha que pagar o meu quarto. Eu tinha que me alimentar, e eu parei para pensar, porque eu vou vos contar porque que eu parei para refletir sobre isso, mas pronto, vamos incluir aqui a alimentação. Conseguia fazer as minhas higiene, tinha onde descansar, ok? Era a minha sobrevivência que estava garantida. Mas, quando eu entrei ali a fazer aquele trabalho, quantidade de horas que era, a receber o mínimo, eu podia ter ficado por ali. E a verdade é que muitas pessoas ficam ali por anos. Quando eu digo anos, não estou a falar em 5 anos, 6 anos, 7 anos, para garantir algo melhor. Estou a falar por o resto da vida até reformar. Ficam ali no modo de sobrevivência. Não saem do modo de sobrevivência. E depois, porque eu não consigo alcançar isso, eu não consigo fazer isso. Claro que não consegue no modo de sobrevivência, ninguém consegue. No modo de sobrevivência é só para isso, sobreviver. Não é para viver, não é para construir uma vida, é para sobreviver. Eu, quando estava na faculdade, naquele modo de sobrevivência, porque eu arranjo esse emprego para estar ali, né, a garantir o mínimo. Quando eu olho e penso, tá, a minha sobrevivência está garantida. Por que eu entro na faculdade naquele momento? Estando a trabalhar full time, turnos, horas infinitas. Por que eu entrei na faculdade? Porque eu sabia que havia toda uma pirâmide a ser subida. Porque eu sabia que eu estava na base, que existiam outros degraus que eu precisava subir. Só que, para eu subir aqueles degraus, eu precisava de saber coisas que eu não sabia. Eu precisava de me desenvolver, me construir, que é algo que eu não estava naquele momento. Por isso é que eu defendo tanto. Nós temos como prioridade esse desenvolvimento, essa construção de quem nós somos. Então, com base nisso, eu pensei, ok, quero ficar aqui pro resto da minha vida? Não quero. Então, qual é o meu próximo melhor passo? Vou entrar na faculdade, vou aprender alguma coisa. Olhando para a minha realidade, eu sabia que era difícil. Só que eu olhei e eu tinha, ok, algum recurso que me ia possibilitar isso, com muito custo, com muita dificuldade, ia. Tanto é que uma das coisas que foi sacrificada para que eu conseguisse fazer a faculdade, sem ter dívidas e coisas do gênero, foi a alimentação. Porque no momento em que eu entro na faculdade, tudo bem, minha sobrevivência estava garantida, mas no momento em que eu entro na faculdade, que a mensalidade da faculdade era mais de metade daquilo que eu ganhava no ordenado mínimo, na altura, estamos a falar que eram 605 euros, não era mais do que isso. A minha faculdade, a mensalidade era mais de 300 euros, acho que era 369 ou 390, qualquer coisa desse gênero. Eu, com um quarto para pagar, 200 e qualquer coisa na altura, tendo passe para pagar, ok? Eu só sei que, depois de pagar as minhas despesas ali, eu muitas vezes ficava com 5 euros para comer. O mês todo. Então, quando eu digo que eu pensei muito quando estava a falar sobre a questão da alimentação, foi justamente por isso, porque a alimentação acabou por ser sacrificada. Então foi muito tempo assim, a comer só pão à noite, porque não tinha. E a minha sorte era que onde eu trabalhava, eu
muitas vezes tinha direito ao pequeno almoço e ao almoço. Quer eu gostasse da comida ou não, isso nem vem ao caso. Estava ali, eu podia comer. Então, onde ficava a faltar é o jantar. Ok? E muitas vezes, dependendo dos dias e da situação, eu até poderia eventualmente conseguir jantar lá. Mas como eu ia para a faculdade, ok? Eu não tinha como jantar, porque o horário de jantar eu estava na faculdade. Então ficávamos ali com uma lacuna. Pronto. Eu poderia ter decidido não fazer esse sacrifício. Mas eu fui lá e fiz esse sacrifício. Óbvio que eu precisei de negociar férias, eu precisei trabalhar em férias, eu precisei de dar explicações, eu precisei de fazer tudo que eu conseguisse, que estava dentro dos meus princípios, dentro dos meus valores, que isso é importante aqui dizer, para eu conseguir ir colmatando essa falha que existia, que era a questão da minha alimentação, porque eu também, não, sim, morria. Nada ficava por fazer. E sem dizer que eu também precisava de dinheiro para outras coisas normais, né, da vida. Não estou a falar de luxo, não estou a falar de status, não estou a falar de qualidade de vida, nada disso. Estou a falar aqui de garantir a sobrevivência e subir na pirâmide, crescer. Ok? O que eu vejo genuinamente que falta hoje em dia às pessoas é essa visão e essa mentalidade. E não me digam que eu sou uma superdotada agora por ter essa visão. Não. Isto não tem nada de superdotada. Isto não tem nada de... Não. Isto é uma abordagem, na minha concepção, realista, nua e crua da vida. A vida adulta requer sacrifícios, requer responsabilidade, requer compromisso. Se eu não estou disposta a me comprometer com o meu crescimento, eu não vou fazer nada. Então, o trabalho que eu arranjei, não é? A minha vida profissional, que eu consegui, aquele primeiro patamar, se eu não tenho essa mentalidade de pensar, calma lá, eu quero crescer, eu posso ascender, eu posso alcançar outros patamares, eu vou ficar ali. Nesse modo de sobrevivência. Nunca mais vou sair dali. Então, quando eu disse aquele outro para arranjar qualquer coisa que lhe desse o mínimo, foi pensando na sobrevivência. Eu não disse para ele ficar lá. Porque eu sei que se ele consegue garantir a sobrevivência dele, a partir daí, a forma como ele utiliza o que sobrar, se sobrar, é da responsabilidade dele. E mesmo que não sobre, quando tu tens um mínimo de dignidade garantida, tu consegues ter confiança, autoestima para ires em busca de mais e melhor. Mas o teu mínimo, a tua sobrevivência, ela está garantida. E a vida adulta é isso. A gente precisa garantir o mínimo da nossa sobrevivência, mas a gente não precisa ficar ali nesse modo de sobrevivência. E esse modo de sobrevivência não é só nesse sentido. Mesmo quem começa um negócio, quem tem um negócio, quando começa o negócio, ele nos primeiros meses, muitas vezes até anos da vida dele, ele vai estar no modo de sobrevivência, que é o quê? Eu conseguir vender o suficiente para pelo menos o negócio se pagar e, se eu não tiver outra coisa, ele tem que pagar ainda o custo da minha vida. Quanto é que custa ser eu? Se eu não sei isso, eu não faço a mínima ideia. Qual é a base da minha pirâmide ali para eu sobreviver? Eu não sei dentro do meu negócio qual é o mínimo que precisa estar a acontecer, que eu preciso estar a fazer, porque mais uma vez a gente vive numa sociedade capitalista. Então, se eu não tenho poder econômico de sobreviver, já está tudo errado. Agora, já garanti a minha sobrevivência? Eu não preciso ficar lá. Eu não vou ficar lá. Tanto em questão de eu trabalhar por uma outra empresa, trabalhar por conta de outra, ou quanto eu ter o meu negócio e trabalhar por mim mesmo. O negócio já conseguiu estar ali no momento em que ele está a sobreviver.
Ele está a se pagar e está a conseguir pagar o meu estilo de vida no nível de sobrevivência, que é abrigo, abrigo, descanso, alimentação, o mínimo de segurança, higiene. Tá. Agora, eu tenho que pensar como é que eu vou crescer. Primeiro eu garanto a minha sobrevivência, mas depois eu preciso sair desse modo de sobrevivência. Eu preciso começar a pensar como é que eu vou crescer. E se a gente fica com essa mentalidade de sobreviver e agir com essa mentalidade de sobrevivência, tá sempre nesse modus operandi de sobrevivência, a gente não cresce. A gente não cresce. Então, não importa qual é o trabalho que tu tens hoje, se ele já garantiu a tua sobrevivência, ou não importa o teu negócio, em que nível que está, mas se a base já está, minha filha, é hora de crescer. É hora de crescer. Não fica ali naquele modo de sobrevivência muito tempo a negociar contigo mesma, a achar que ali é tudo que tu tens que estar. Porque uma coisa que nós também precisamos entender aqui, não é que tu não sejas capaz de crescer. Não é que tu não sejas capaz de dar o próximo passo. Não é que tu não sejas capaz de subir o próximo degrau. Não é que tu não sejas capaz de subir até o topo da tua pirâmide. É que nós fomos ensinadas, ok? Que nós não podíamos subir até o topo da pirâmide. A forma como nós fomos ensinadas é que a mulher, ela foi feita para cuidar, para acolher, para servir. Então, meio que nós carregamos conosco ainda de forma muito inconsciente essa coisa de se eu conseguir garantir a minha sobrevivência, tá ok. Tá ok, só que depois eu estou com uma quantidade de sonhos, metas, objetivos, projetos, ideias a fervilhar dentro de mim que eu não me possibilito tirá-las do papel, porque inconscientemente na minha mente, onde eu estou já está muito bom. Eu vejo pessoas que me dizem muito isso, porque obviamente eu já não estou no modo de sobrevivência. Graças a Deus, eu tive a mentalidade de quando eu estava no modo de sobrevivência, me construir, me desenvolver para estar onde eu estou hoje, em que nitidamente eu não estou no modo de sobrevivência, tanto é que eu consigo ter projetos como esse podcast e pagar por eles. Porque sim, nós não temos nenhum patrocínio, nem parceria aqui no podcast. Tá? Mas eu consigo, ok? Por já ter saído do modo de sobrevivência, ter poder econômico para realizar os meus sonhos. Mas eu ainda ouço de muitas pessoas, por eu já ter chegado no patamar em que eu estou, no degrau em que eu estou, eu ouço de muitas pessoas, nossa, quantas pessoas não dariam tudo para estar na situação que tu estás? E ainda assim tu continuas a querer mais e em busca de mais e não sei o quê e tá. Sim. As quantidades de pessoas que dariam tudo para estar no meu lugar, convém darem mais. Porque se dariam tudo para estar no meu lugar e não estão ainda no meu lugar, porque não estão a dar tudo. Porque não é muito difícil estar no meu lugar. Não é muito difícil alcançar o patamar que eu alcancei. Então precisam dar mais. Estão a dar pouco. Ainda estão no modo sobrevivência na mente delas. E lembrem, a nossa forma de pensar, ela guia completamente a nossa forma de agir. As nossas ações, a nossa postura, a nossa atitude. O quão confiante eu me sinto para ter uma conversa firme, aberta, conversar sobre coisas difíceis, ir atrás, falar sobre o meu trabalho, me predispor a tirar um projeto do papel, tem tudo a ver com a forma como eu penso. Então, se muitas pessoas dariam tudo para estar na situação em que eu estou e não estão, então elas não a dar tudo. Tem que dar mais. Porque não é difícil. Só que assim, para a vida que eu quero, para aquilo que eu almejo e para aquilo que eu acredito que deve ser a vida, para mim, eu só estou
num dos degraus da minha pirâmide, porque o topo ainda está longe. O topo ainda está longe. E eu quero mais. Eu quero que outras mulheres consigam subir a pirâmide delas, consigam chegar nos próximos degraus e consigam continuar a crescer. Se eu quero isso, eu não posso ficar no meu degrau, calada, conformada, e pensar, não, porque eu cheguei aqui, muita gente dava de tudo para estar aqui. Nem pensar. Se eu cheguei até aqui, eu posso chegar mais longe. Por quê? Porque existem todas essas mulheres que estão ali, que querem chegar onde eu estou, que querem chegar muito mais longe e que elas precisam de ver que é possível. E se cabe a mim ser a pessoa que vai abrir portas, abrir possibilidades, abrir mentes, que seja. Que seja. Por isso é que eu te digo, sai do modo sobrevivência. Não importa em que fase de vida tu estás, se tu estás naquele modo sobrevivência de, nossa, isso aqui tá bom, sai. Porque o modo sobrevivência traz-nos conforto. Se torna a nossa zona de conforto. Onde eu consegui pagar as minhas contas, conseguir que algum dinheiro sobre, e, nossa, agora eu vou fazer qualquer outra coisa da minha vida. Eu poderia, quando eu comecei a trabalhar, ganhar o mínimo, não ter ido fazer a faculdade onde eu entregava mais de metade do meu salário. Porque aí sim eu conseguia ter não só a minha sobrevivência garantida, mas ter algum para esbanjar em luxo e qualidade de vida que eu não poderia sustentar naquele momento. Porque hoje, quando as pessoas veem ainda assim a viver abaixo do meu degrau, as pessoas estranham. Porque na cabeça delas já deveria estar a ver um luxo que na cabeça delas faz sentido. Para mim não faz. Para mim não faz. Se naquela altura eu não gastava a comprar roupas, não gastava em festa, não gastava em discotecas, não gastava em coisas do gênero, hoje em dia também não vou gastar com bolsas de luxo, não vou gastar com, sei lá, viagens, passeios. Não é o que faz sentido para mim. Luxo para mim é ter os meus sonhos realizados, mas mais do que isso, saber que os meus sonhos fizeram com que outras mulheres alcançaram o sonho delas. Luxo para mim é saber que todo o sacrifício de mulheres que vieram antes de mim estão de facto a valerem a pena por eu estar a continuar a jornada. Luxo para mim é saber que a geração que vem depois de mim, nesse mundo que já está todo conturbado do jeito que está, que a gente não sabe o que é que vai ser dessa geração, em termos mentais, em termos comportamentais, elas conseguirem ter acesso a um vídeo meu e pensar, nossa, fez-me aqui acordar para a vida. Isso para mim é luxo. Isso é o que eu quero sustentar. E sim, embora eu não esteja no modo sobrevivência, eu podia ficar aqui na minha zona de conforto. Nossa, eu consigo ter poder econômico para isso, para aquilo e não sei o que e tal. Então, dane-se os projetos, dane-se os sonhos, dane-se o resto todo. Poderia fazer isso? Poderia. Poderia. Mas isso seria eu estar em modo sobrevivência, só a pensar no agora, no hoje. E estar na minha zona de conforto. Ninguém cresce na zona de conforto. Eu acredito nisso e por isso eu me desafio. E por isso eu sou uma inconformada. E eu quero, de verdade e de coração, sem querer impor nada, mas que tu olhes para a tua vida, olhes para a tua situação, olhes para a fase em que tu estás e entendas até que ponto tu estás conformada e estás a agir com base nesse modus operandi de sobrevivência e não estás a pensar em crescer, em te construires, em te desenvolveres, em pensares no teu futuro de uma forma geral. Porque é isso que vai te fazer sair do modo de sobrevivência. É isso que vai te fazer ser mais ousada. É isso que vai te fazer querer construir coisas. É isso que vai te dar um propósito.
propósito, um significado, um sentido para a tua vida, além do teu modo de sobrevivência. Além da tua própria sobrevivência, da sobrevivência da tua família, das pessoas que estão à tua volta. Edu, mas eu não tenho vontade nenhuma de fazer isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas eu acredito que as mulheres que ouvem o Sonhar Sem Limites podcast são mulheres que elas são ambiciosas. Elas querem mais da vida. Elas querem construir algo. Elas querem deixar uma marca no mundo. E elas querem fazer tudo isso de uma forma muito leve, muito autêntica, muito verdadeira com elas mesmas. Então, se tu és essa mulher, não tem como tu não quereres mais da vida. Ok? Por isso é que eu te digo, sai do modo sobrevivência. O modo sobrevivência ele serve para isso, sobreviver. Sobreviveu? Então, olha, é hora de sair. É hora de buscar desafios, de crescer, de se desenvolver, de se construir, de tirar ideias, projetos do papel, colocar coisas no mundo. É hora de ganhar asas, de sonhar alto, sem limites mesmo. Ok? Então, o modo sobrevivência é só isso mesmo. É para sobreviver. Acabou a sobrevivência, já sobrevivi. Então, a partir daí, o modo de sobrevivência se torna o que ela é dentro da pirâmide de Maslow. A base. Para tu construires todo o resto da pirâmide. Ela não se torna a tua linha final, sabes? Não se torna ali o teu ponto. Não, cheguei aqui e acabou. Não. O modo de sobrevivência é a base. Isso na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, negócios, trabalho, estudo, o que for. Só a base. E uma das coisas que eu noto é, muitas mulheres, elas chegam ali no modo de sobrevivência e elas não desenvolvem essa visão de crescimento, não é? Que é essa coisa de, tá, eu tenho a base garantida, como é que eu faço para crescer? Ou chegam no modo de sobrevivência e querem pular para o topo. Como eu disse, estão no modo de sobrevivência e ainda não construíram, não estruturaram, não deram o passo para o próximo degrau e já querem ir para o status, para a qualidade de vida, para o reconhecimento. É outro patamar, é outro nível, é assim, o topo da pirâmide. E querem saltar da base para o topo. Tipo, isto não é um videogame. Não dá para saltar e chegar no objetivo. Não. E mesmo nos videogames, eu falo de videogame, nunca joguei videogame na minha vida. Mas mesmo no videogame, há níveis, há fases a passar. É igual. É igual. Você não sai da base da pirâmide e chega no topo. E muitas vezes nessa de quererem dar o salto, estão à busca de fórmulas mágicas, de receitas, de regrazinhas, de hackzinhos. Que não existe a vida real. É construção. É nível após nível, fase após fase, degrau por degrau até chegar no topo. Então, muitas vezes o que eu vejo é isso. É, um lado, chegou no modo de sobrevivência, não desenvolve visão de crescimento, então fica ali. Ou chegou ali no modo de sobrevivência e já quer dar o pulo. Então, começam a gastar com coisas que não fazem sentido. Começam a, como eu gosto de dizer, viver a vida que não é daquela pessoa. Começam a parecer que têm algo quando não têm, porque não estão a estruturar esses degrauzinhos intermédios para chegar no topo. Gente, é construção mesmo. É construção mesmo. A gente constrói tijolo por tijolo. Ok? Então, de verdade, eu espero que essa conversa, essa reflexão tenha feito sentido. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma se tu estás presa no modo de sobrevivência com condições de começar a desenvolver uma visão de crescimento e começar a subir os próximos pilares, que isso te ajude, ou se tu estás na fase de sobrevivência e tu antes de sequer construir os teus degrauzinhos e os teus próximos passos e realmente aqueles passos intermédios que vão te levar ao topo e estás a querer saltar logo para o topo, porque assim o mundo e as coisas estão a acontecer sempre numa velocidade tão grande que nós achamos que dá para dar um pulo e a gente chega lá. E a gente esquece que é a construção mesmo. Então, dependendo de em que extremo tu estás, espero que esse podcast tenha te ajudado a aterrar. Ok?
assentar as ideias e começar, de facto, a construir a vida que tu queres alcançar, a construir a tua pirâmide passo por passo, degrau por degrau, ok? Até que tu chegues no topo dessa pirâmide. Então, de verdade, as perguntas que eu quero que tu faças é: em que fase tu estás? Já garantiste a sobrevivência? Qual é o teu próximo passo para começares a subir essa pirâmide? Não fica ali 20, 30 anos, ok? Que é muito tempo. É muito tempo. É muito, muito tempo. Essa cliente, ele disse mesmo, tens aqui uma oportunidade de facto, subir essa pirâmide. E mais, tendo em vista esse projeto que tu tens, tu começares a colher informações que vão te dar uma vantagem competitiva nesse projeto que tu estás a criar. Óbvio, desenvolvi ali um plano e uma visão para ela começar dentro da própria empresa que ela está, não a ter vergonha de onde ela está, mas a demonstrar que ela pode ir mais longe e a começar a desenvolver isso de uma forma estratégica. Quanto do projeto dela, o que ela precisa fazer, não é? Os primeiros passos e coisas que ela tem que fazer a curto, médio e longo prazo para conseguir alcançar aquilo. Porque, gente, é sobre isso. A gente não fica no modo de sobrevivência. A gente se constrói. A gente se desenvolve. É construção, ok? Então, de verdade, espero que tenha feito sentido, que tenha saído daqui com alguma coisa, que tenha te ajudado de alguma forma. Se tu quiseres saber mais sobre o meu trabalho, quiseres trabalhar comigo de alguma forma, muito provavelmente, quando este episódio for ao ar, o website já vai estar no ar. Se não estiver, por muita coisa aqui, não correu como a gente queria, já deve estar. Então está ali as informações todas, tem ali uma forma de contacto, podes me contactar, ou pode ser que até aqui na descrição desse episódio eu consiga deixar o link, manda uma mensagem e a gente faz essa construção junta mesmo, porque é construção e eu gosto de fazer essa construção junta, de colocar a mão, de pensar junto, de estruturar junto, porque eu sei o quanto nós, enquanto mulheres, somos capazes de crescer, apesar de socialmente, não é, falando, economicamente falando, politicamente falando, fomos sempre ensinadas que não, ok? Mas é assim, é só aquilo que nos ensinaram. Nós podemos mudar a narrativa e começar a mostrar que eles estavam errados, ok? Então, mulher, sai desse modo de sobrevivência, tá? Se achares que esse episódio vai servir a mais alguém, se quiseres enviar esse episódio para outras mulheres, be my guest, ok? Esteja à vontade. Envia, partilha, nem que seja para uma amiga. Se partilhares nas tuas redes sociais, marca-me @EdelaneCardoso ou @Sonhar Sem Limites Podcast, que vai ser para mim um prazer e uma honra saber quem é que está do outro lado e quem é que está a fazer com que a mensagem chegue cada vez mais longe. Estrela da minha vida, a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio.